Queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria nós estarmos juntos mais uma vez, nessa terça-feira, para aprendermos com a palavra do Senhor. E nós queremos ser gratos a Deus por esta tão abençoada oportunidade. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, presidentes. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos presente aqui. Deus possa falar ao nosso coração. Eu quero saudar também os nossos irmãos internautas que nos acompanham pelo canal Ebenezer Oficial. Deus abençoe a tua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês que tem nos assistido aí da sua casa. Você pode deixar o seu pedido de oração, você pode compartilhar essa mensagem, Deus vai te abençoar. Os nossos irmãos também que nos acompanham pelo Instagram, Ebenezer Oficial, Deus abençoe cada um de vocês. Deus possa falar o coração de cada um. Queridos, o texto que nós vamos usar por base hoje é a carta de Tiago, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Nós vamos ler até o versículo de número 6. Após a leitura, os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. Hoje nós vamos ministrar um pouco diferente do que a gente tem costume. Nós vamos usar alguns textos e a gente gostaria que os irmãos acompanhassem aí na sua Bíblia e também aqui na projeção, aqui no nosso telão, tá bom? Glória a Deus. Quem achou Tiago, capítulo de número 3, diga eu achei. Diz assim a partir do verso 1: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também os grandes navios, que sendo tão grandes, levados em ventos impetuosos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posto entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama. O curso da natureza é inflamada pelo inferno. Amém? Podeis assentar? Deus esteja abençoando a todos. Queridos, gostaria que todos permanecessem com a Bíblia aberta. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante e atual. Hoje nós vamos falar sobre tropeços na palavra. E hoje nós vamos falar sobre a língua. Nós vamos falar sobre este membro pequeno que nós temos dentro do nosso corpo. E que pode fazer coisas tão boas, assim como também coisas ruins. Deus falou ao meu coração algumas coisas, baseado nesse texto de Tiago, capítulo de número 3, que a gente vai usar por base. E perceba que o texto vai iniciar no verso 1 dizendo: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quantos me entendem até aqui? Olha o que Tiago está dizendo nesse versículo 1. Muitos de vós não sejam mestres. Será que Tiago aqui está aconselhando a não estudar? A não ser bom no ensinar?
Será que Tiago aqui está falando para a gente não conhecer bem as Escrituras ou não pronunciar bem a palavra do Senhor? Não é isto. O que Tiago está falando aqui no verso 1 é que a gente precisa saber colocar as palavras e também dominar a língua. A gente precisa domesticar a nossa língua. A gente precisa saber o que falamos. E outra coisa que esse verso 1 está ensinando aqui é sobre equilíbrio. E daqui a pouco vocês vão perceber mais à frente desse estudo o poder que tem uma palavra liberada. Partindo desse princípio, há 3 coisas na vida que não voltam. Preste atenção aqui. Há 3 coisas na vida que não voltam. A primeira, a flecha lançada. A segunda, a palavra pronunciada. E terceira, a oportunidade perdida. São 3 coisas que não voltam mais depois que é lançado, projetado. Então, partindo desta introdução aqui, nós aprendemos que precisamos nos policiar acerca daquilo que falamos, porque o caráter de um cristão é evidenciado pelas palavras e o posicionamento que ele dá. E Tiago aqui, ele está falando no primeiro verso aqui, sabendo que nós, mestres, aquele que ensina a palavra, aquele que pronuncia a palavra, aquele que ensina a palavra, aquele que propaga a palavra, esse receberá o mais duro juízo. É aqui que a gente aprende. Você consegue ter noção da sua, da minha, da nossa responsabilidade ao ministrar algo ou a proferir algo? A responsabilidade que é. Às vezes a gente não para pensar muito nisso, mas lá na frente nós vamos aprender o que muitas pessoas estão vivendo simplesmente por causa daquilo que liberou com a língua. E é importante nós frisarmos isto aqui, porque quando Tiago diz que nós receberemos o mais duro juízo, ele diz por quê no verso 2, está com a Bíblia aberta? Olha só o versículo 2 de Tiago 3. Porque todos, está no plural, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Isso aqui é demais, irmão. Todos nós tropeçamos em muitas palavras. É por isso que quando eu estava estudando, eu tenho algumas Bíblias na minha casa, eu coloquei todas ontem, para tirar algumas lições de cada versão. Em cada versão a gente tem uma visão daquilo que Tiago quer falar. Hoje eu vou trazer uma visão da aplicação pessoal, que é essa que eu estou usando aqui. Se nós tropeçamos em muitas coisas, e se alguém diz que não tropeça, esse varão é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Porque se nós dissermos que não tropeçamos em alguma palavra ou alguma coisa, alguma ação, nós somos perfeitos. Esse varão é poderoso para também dominar todo o corpo. Agora, olha o que Tiago está ensinando para nós aqui no versículo de número 2. Se eu sou capaz de dominar e controlar a minha língua, eu também sou capaz de dominar meu corpo. Eu sou capaz de dominar as minhas ações. Mas se eu não consigo dominar esse membrozinho aqui, que é pequeno, eu não consigo dominar nada do meu corpo. É como se fosse um corpo desgovernado. Simplesmente porque eu não consigo dominar a língua. Nós estamos vivendo
os dias da falta de equilíbrio, aonde as pessoas que são crentes, pessoas que têm tempo de cristão, não conseguem ter equilíbrio. Eu estou falando postura em certas situações que a gente, querendo ou não, vamos ter que enfrentar. Alguém entende a minha fala? E quando a gente não tem esse equilíbrio, essa postura, a gente profere palavras, porque a boca só pode falar daquilo que o coração está cheio. E a gente libera coisas que aparentemente parece ser insignificante na hora que a gente fala, mas lá na frente a gente pode colher algo terrível, simplesmente porque a gente não teve equilíbrio aqui. E aqui Tiago vai usar alguns elementos para exemplificar o poder de uma palavra liberada, e ele aqui fala sobre a língua. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre algumas pessoas que têm perdido este equilíbrio acerca de muitas coisas que têm passado na vida. Agora, uma das coisas que eu quero que fique claro aqui é que Tiago não exclui ninguém. Primeiro ele começa falando dos mestres. Terá o mais duro juízo. Segundo ele diz, todos tropeçamos em algumas palavras. Perceba que ele não exclui ninguém. Ele está dizendo, todos tropeçam em alguma palavra. Alguém entende a minha fala? O mestre será julgado com maior rigor. Versículo 2. Por quê, pastor? Por serem responsáveis por coisas maiores. Porque as palavras de uma pessoa refletem o seu caráter. É por isso que quando a gente perde o equilíbrio, a gente sai proferindo coisas que só Deus na causa. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender a guardar, é a língua dentro da boca. Alguém entende, irmão? E a gente vai falar sobre alguns elementos aqui que Tiago narra nesse texto para exemplificar o perigo que é usar a língua ou alguma palavra na hora que não se deve usar. É lógico que se você for ler todo o contexto do livro de Tiago, você vai perceber que em todo o livro, o que Tiago quer passar aqui? Tiago quer que a igreja seja pura no que fala, que viva em um estado de pureza. Aí o salmista vem dizendo, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então quando você lê todo o capítulo de Tiago, você vai perceber que Tiago quer que a igreja tenha pureza no seu falar. Quando eu falo igreja, irmão, a igreja é um corpo. Nós individualmente somos membros, mas no coletivo somos igreja. Então a gente precisa individualmente olhar para cada um de nós e avaliar aquilo que estamos pronunciando com a nossa boca. O que a nossa língua tem falado? E aí vamos para a Bíblia. Vamos lá. Versículo de número 3. E daqui a pouco eu vou começar a entrar para alguns textos para a gente aplicar. Versículo 3 diz assim, ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos. Olha o primeiro aí, exemplo que Tiago dá. Para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Perceba que Tiago está usando aqui um termo freio na boca dos cavalos para que obedeça o cavaleiro, aquele que está em cima. Quem é da roça aqui, os irmãos que conhecem, sabe que bota aquele freio na boca do cavalo, sobe em cima dele, e aí quem está em cima tem uma visão melhor.
Se perceber que o cavalo está indo para um abismo ou para um certo lugar, o que o cavaleiro faz? Puxa. Para que o cavalo obedeça a rota. Olha o primeiro elemento que Tiago está usando aqui. Porque se o cavaleiro percebendo que ele puxando aquele freio, ele está dando a direção, a rota para aquele cavalo. Então o que ele quer ensinar para nós? Quer ensinar para nós que se nós governarmos a nossa língua, a nossa boca, nós jamais vamos perder a direção para onde ir. Agora, quando nós não governamos a nossa língua, falamos coisas que não se deve falar. Porque existem pessoas, irmão, que pensam que elas são melhores do que as outras. Por isso eu disse para você não esquecer o que Tiago disse no verso 2. Todos tropeçamos em alguma palavra. Coloca para mim Mateus 15, por favor. Mateus 15, do 10 ao 20. Nós vamos ler esse texto. Mateus 15, do 10 ao 20. Vamos ver o que contamina um homem. Glória a Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Vamos lá. Do 10 ao 20. Isto aqui é alguém questionando com Jesus. E aí? Os teus discípulos não lavam a mão para comer, não? Olha a resposta. E chamando a si, a multidão disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. Vamos lá. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será. Vamos lá. Deixa-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: chega não. Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para? Mas o que sai da boca procede da onde? E isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e o último. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Alguém entende? Isso aqui por causa de um questionamento. Teus discípulos comem sem lavar as mãos. Aí Jesus teve que dizer para ele: olha, o que contamina é o que sai. E não o que entra. Isto contamina o homem. Sabe o que é triste, irmão? É algumas pessoas querendo aconselhar outras sem ter vida. Sabe quando você ouve assim, alguém querendo dar exemplo para alguém? Alguém dizendo assim: rapaz, eu acho que eu vou sair. Eu acho que eu vou tomar outra direção. Eu acho que eu vou fazer isso. Aí um crente que não tem comunhão, nem visão, diz assim: segue teu coração. Quantos aqui já ouviu isso? Oh, segue o teu coração. Coloca para mim Jeremias 17, por favor. Nós vamos ver o que é essa bombinha aqui que joga sangue para o corpo. Quando alguém diz assim: ó, segue teu coração. Vamos ver o que diz? Jeremias 17, 9 e 10. Vamos lá. Enganoso é o que, irmão?
mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nem tu conheces teu coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Sabe o que seu coração é? O meu? Duro e enganoso. Quem o conhecerá? Não vai nessa, meu querido, minha irmã. Segue teu coração. Não faz isso. Tem muita gente que seguiu o coração, está caído. Tomou direção sem consultar Deus. Nós não vivemos à base de seguir o coração. Nós seguimos o que a palavra diz, o que a palavra ensina, o que a palavra ordena. Os princípios de Deus é que precisam ser obedecidos. Agora, olha o que uma língua pode fazer, o que um mau exemplo pode fazer, o que um mau conselho pode fazer. São essas coisas que nós precisamos ter cuidado, irmão. É isso que tem contaminado muita gente. É por isso que tem muitas pessoas tropeçando em muitas coisas. Se não vamos ver quantas pessoas falam hoje coisas que não vivem. Vou dar um exemplo, Atos 16. Quando Paulo e Silas estavam procurando um lugar para oração, o texto vai dizer que eles já encontram algumas mulheres orando. Eles, à beira do rio, ali eles vão orar. E eles estão indo para aquele lugar da oração há alguns dias. Só que teve um dia que Paulo ficou perturbado porque uma jovem que dava lucro aos seus senhores, adivinhando, chegou para Paulo e disse: esses homens que nos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Olha, quem está falando é uma menina endemoniada. Quem está falando é o quê, igreja? Pois é. O que ela está falando é verdade ou mentira? É verdade. O que ela está falando é uma verdade. Esses homens, Paulo e Silas, que nos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. O que ela está falando é verdade. Só que ela está vivendo uma vida de mentira. Porque tem muita gente falando a verdade, mas levando uma vida de mentira. E a verdade que fala não faz efeito na vida de mentira que leva. Alguém entende a minha fala? Precisamos entender o que é usar a língua para falar o que não deve. Sabe o que fez o homem pecar? Não foi quando a serpente lançou veneno. Ela não lançou veneno. O homem pecou conversando. O homem caiu conversando. Alguém entende, irmão? A gente não pode usar a mesma língua que fala em língua estranha e falar coisas que não agradam a Deus. Irmão, que tem de gente falando que não deve, não está escrito. E nós vamos dar alguns exemplos aqui mais para frente do perigo que é usar esse membrozinho aí, a língua. Mas vamos para a Bíblia. Versículo 4 é o primeiro exemplo, e aí a gente já começa a entrar. Glória a Deus. Olha aí, versículo 4. Vede também os grandes navios, sendo tão grandes, encarando ventos impetuosos, se viram como bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. Um grande navio, o que dá a direção um pequeno leme. Irmãos, eu fiz um cruzeiro com a minha esposa, tive esse privilégio de fazer. E a gente foi no navio italiano, Costa Fabulosa é o nome do navio, 18 andares, 6.000 pessoas. Para olhar para o navio, você tem que fazer assim, de tão alto. É uma cidade em cima do mar. E nós ficamos exatamente no quarto, no primeiro andar, em cima do leme.
E da janela a gente via um trem daquele tamanho tomando direção com um leme pequeno. Alguém entende a minha fala? O que Tiago está usando aqui como figura, o leme do navio, responsável para dar direção para onde deve ir. O curso do navio é dado pelo leme, uma pequeno está dando a direção grande. Sabe por que Tiago está falando isso? Porque ele quer falar da língua. A língua é pequena, mas pode dar direção a todo o corpo. Alguém entende? A língua é pequena, mas ela dá direção a todo o corpo. Quando eu estava lendo isso aqui ontem, eu falei, meu Deus, que texto é esse? Como uma coisa pequena pode tirar tantas pessoas da direção? O falar demais, proferir coisas que não agradam a Deus. Tiago, usando aqui esta figura do leme, ele está ensinando. A língua é pequena, um membro pequeno. Mas se eu não tenho domínio, eu não consigo governar todo o corpo, eu não consigo dar direção. Quantas pessoas, irmão, estão sem direção, batendo cabeça, não sabem o que quer. Hoje nós estamos vivendo um tempo que quando um vem para a igreja, o outro fica em casa. Se o marido vem, a mulher fica em casa. Se a mulher vem, o marido fica em casa. A família não quer vir para a igreja cultuar mais junto. O que está acontecendo, irmão? Eu acredito que menos de um mês, 15 dias, nós perdemos 5 pessoas conhecidas nossas. E nós ainda com capricho. Nós ainda brincando. Nós ainda facilitando. A gente parece que está vivendo como se Cristo não fosse voltar. Falando coisas que não se devem falar. A gente não está conseguindo ter equilíbrio, postura. A gente tem permitido esse pequeno membro, meu Deus, tirar a direção de todo um corpo. E quando eu falo isto, eu estou falando de pessoas aqui que têm ministério, têm chamada, que têm unção de Deus, que é escolhido por Deus para uma missão. Porque todos nós que estamos aqui, nós não viemos aqui passear. Nós viemos aqui aprender o perigo que é quando a gente não consegue dominar esse membro pequeno chamado língua. Alguém entende a minha fala, irmão? Aleluia! Será que a gente está conseguindo usar o leme perfeito? A língua? Será que a gente tem andado na direção? Será que o navio, o corpo, tem tomado a direção realmente que se deve tomar? Será que a gente tem conseguido isto? Hoje a gente prega para uma geração, quando eu falo uma geração não é só aqui, mas um povo que deixa de vir para a igreja porque ouviu algo, porque alguém falou algo, porque a língua de alguém não segurou, porque tem gente, irmão, que não consegue, parece que não consegue, e se não falar, não consegue segurar a língua dentro da boca não, irmão. Olha para mim, aprende com Jesus em João 4. Porque tem pessoas que quando vê a situação de alguém, por saber da situação, quer falar demais. Mas Jesus, quando diz assim para a mulher samaritana, chama o teu marido. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus só toca em assunto que ele quer resolver. Se tu não é capaz de resolver, não toca no assunto. Não lhe cabe. Mas tem gente que a língua fica coçando. Aí o que acontece? Não, irmão. Se preocupe com a sua vida. Se preocupe com a sua vida espiritual. Olha o que Tiago está dizendo. Todos tropeçamos.
E quando a gente vê o erro do outro, a gente esquece a trave no nosso. Alguém entende? Se eu fosse trazer para o tempo da graça, esse texto de Tiago aqui, ele convida todos nós a pedir graça e misericórdia a Deus. Porque todos nós tropeçamos em alguma palavra. Alguém entende? Agora, eu não sei se você está entendendo, mas você precisa entender o poder que a língua tem. Coloca para mim 1 Pedro 3. Porque tem gente que está vivendo dias turbulentos. Mas se você quer ver dias bons, olha o conselho, 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, versículo 10 e 11. Vamos lá. 1 Pedro 3, versículo 10 e 11. Olha que benção essa projeção aí, né? Olha aí, 1 Pedro 3, versículo 10 primeiro. Porque quem quer amar a vida e ver os dias... Não, tem que ser toda a igreja e ver os dias... Todos aqui querem ver os dias bons, irmão? Quem quer ver dias bons? Olha aí, refreie o quê? Do mal. E os seus lábios de falarem engano. Aparta-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Só que tem gente que quer ver dia bom, dia de sol, mas conversa fiado demais. Alguém entende a minha fala? Quer ver dia de paz, dia de bênção. Mas como? Como vai ver conversando desse tanto? Que não consegue ver nada, que quer falar, quer. Não consegue. A gente precisa entender, irmão, que tem coisas que a gente não precisa falar. Tem coisa que a gente vê e a gente não precisa falar, irmão. Se a gente não pode orar, lembra do que o proverbista diz? Quando o proverbista diz assim, ó, não havendo lenha, o fogo se apaga. Ali não está falando de sacrifício para ver fogo, para o fogo não se apagar. O contexto ali é que quem não coloca lenha, sabe aquelas pessoas? Faz mesmo, vai mesmo. Se eu fosse você, eu fazia. Se eu fosse você, eu ia mesmo. É lenha. Não havendo lenha, o fogo se... E não havendo maldizente, cessa a contenda. Só que tem gente que gosta de ver o... Não consegue ver as coisas e calar, orar, fazer alguma coisa que realmente vai trazer resultado. Alguém entende a minha fala? Vamos lá. Depois que versículo 5 e 6, eu vou ler os dois. Olha só. Depois que Tiago fala no verso 4 do leme, versículos 5 e 6, olha, assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Por que Tiago está dizendo isso? Porque o leme é pequeno, mas o navio é? Assim é a língua, pequeno membro, mas se gloria de grandes. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha o versículo 6. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama. O curso da natureza é inflamada pelo inferno. A figura que Tiago está usando aqui é o fogo que inflama todo o corpo. Uma fagulha. Sabe quando está no tempo seco? O camarada do carro, com a bituca de cigarro, uma fagulha, incendeia todo um país. Assim é a língua que não é dominada. Uma coisa, e o fogo você sabe que é algo que pega rápido, sim ou não? Quando a gente não consegue controlar a língua, irmão. O que é mais fácil chegar? Notícia boa ou notícia ruim? Pois é, irmão, se for notícia ruim, nem morreu ainda, mas a notícia já chega, tá no abismo, viu? Mas é difícil a gente receber uma mensagem, sabe quem Deus levantou hoje? Sabe quem Deus exaltou hoje? Você viu quem Deus salvou hoje? Mas quando é uma fofoca, uma coisa que não é, é como um fogo.
uma fagulha, incendeia. O que eu estou pregando aqui é muito sério, irmão. O que eu estou pregando hoje aqui é muito sério. A gente precisa aprender a controlar essa língua dentro da boca. A gente precisa entender o poder que a língua tem. Vamos ver Provérbios 18, 21. Vamos ver o poder que é a língua. Provérbios 18, 21. Hoje, quem não leu Bíblia vai ler um bocado hoje. Provérbios 18, 21. Vamos lá. Esse aí eu quero que toda a igreja leia aqui na projeção. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha aí, irmão. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama não controla, não tem equilíbrio. Vai comer do fruto. O que falar já sabe que vai colher. É assim ou não é, irmão? Posso dar alguns exemplos aqui para você entender? Se você entender, é para você glorificar. Se você não entender, eu vou te explicar. Olha só o perigo de se falar coisas. Vê se você nunca falou uma coisa dessa que eu vou ler aqui, tá? Eu sou uma idiota. Não presto para nada. Meu destino é sofrer. Nasci para ser um fracasso. Nunca vou vencer na vida. Eu me arrependi de casar com você. Você é uma cruz para mim. Difícil, né? Mas é coisa que a gente ouve todo dia. Quando você casar, você vai ver o que é inferno. Que o diabo te carregue. Que vida desgraçada essa minha. Esse salário não dá para merda nenhuma. Esse emprego não presta. Quero que você morra. Diabinho. Capetinha. Esses filhos são uma praga. Seu besta. Seu burro. Idiota. Me arrependi de ter casado com você. Afirmações desse tipo têm o poder de tornar inútil a vida de qualquer pessoa. Agora olhe para mim, porque vai doer. Está reclamando do que está vivendo por quê? Tem gente que está vivendo exatamente o que fala. A morte e a vida está no poder de quê, irmão? Quantas pessoas estão separando e outras dizendo, eu não aguento mais viver com você. Aí, falou isso lá atrás. Agora está acontecendo o que você falou. Alguém entende a minha fala, irmão? Você entende o poder que a palavra tem? Só que tem pessoas que não levam isso aqui a sério, só que Tiago leva. Só que a igreja precisa levar. Porque muitas das coisas que nós, às vezes, enfrentamos dentro do ministério, falando ministério, cada um aqui tem um ministério. Dentro da chamada ministerial, dentro do relacionamento, no meio da sociedade, muitas das coisas que a gente está vivendo é porque a gente mesmo fala. A gente abriu legalidade. Quantas pessoas lá atrás diziam assim, uma hora eu me separo, uma hora eu te deixo. Está separado hoje. E outros que dizem, estão vivendo, só Deus sabe como estão vivendo. Só que Deus me trouxe aqui para dizer, guarde a sua língua dentro da boca. Quando você não tiver o que falar, ore. Louve. Cuidado com o que você fala, senão você vai exatamente viver
Vai chegar a hora. É Bíblia o que eu estou falando para você, querido. Nunca profira nenhuma palavra que você sabe que são palavras torpes. Palavras que é como se fosse uma semente que daqui a pouco você vai colher o que você lançou. E daqui a pouco não adianta. Por quê? Porque se você mesmo abriu a brecha para o inimigo trabalhar, não adianta orar. Não adianta alguém fazer alguma coisa se você abriu essa brecha. Irmãos, quantos cultos na igreja que as pessoas estão parecendo um boneco sentado na igreja? Não sente nada. Irmão, como alguém não consegue vir para o culto de Santa Ceia, não consegue chorar no culto de Santa Ceia, não consegue se alegrar, não consegue sentir um gozo na alma pelo sacrifício que Jesus fez. Eu fico me perguntando como alguém entra num ambiente como esse para adorar Jesus e não adora. Alguém entende o que Deus está falando, irmão? Deus está aconselhando para alguém aqui: nunca diga que seus filhos é praga. Eu conheço pessoas que ficavam zombando do filho dos outros, hoje o filho é uma praga. Porque o que você fala, você vai colher. Alguém entende? Eu, antes de dormir, todos os dias oro pela minha família, minha esposa. Eu, como sacerdote, eu abençoo a minha esposa e minhas filhas. E eu digo que elas são bênção. A morte e a vida está no poder da palavra. É aquilo que você profere. São as palavras e o que você vive que reflete o caráter seu. Agora, quantas pessoas, irmão, prova na igreja? Prova. Pode cair fogo do céu. O coração está tão fechado, é tanta luta, é tanta guerra. Por quê? Porque usa a língua em casa. Irmãos, é só Deus o que a gente ouve. A próxima vez eu jogo tuas coisas para fora. Derrota. Olha o que as pessoas falam dentro de casa. Praga. Eu sou um fracassado, eu nasci para perder. Olha as coisas que as pessoas estão falando. Você não é fracassado. Você não é derrotado. O seu casamento é de Deus. Seus filhos são herança do Senhor. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Abençoe a tua vida, teu ministério, tua casa, teu casamento, teu ministério. Abençoe a tua vida. Lembra de quando Balaque paga para Balaão amaldiçoar o povo? Ele até sobe no monte, e quando ele estende a mão, Deus troca as palavras e sai assim. Ele queria amaldiçoar, mas Deus colocou as palavras na boca do profeta. Ele teve que dizer: contra Jacó não vale encantamento. Sabe o que ele estava dizendo? Não dá para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Sua família é uma bênção, seu casamento é uma bênção, seu ministério é uma bênção, a sua chamada é uma bênção, a igreja aonde você congrega é uma bênção. Cuidado com a língua, irmão. Vai dizer que tem gente que não está passando por isso. Agora, vamos mais. Meu Deus. Olha outras pessoas que vivem se depreciando fisicamente. Elas dizem assim: aí eu estou me sentindo feia. Não estou gostando do meu cabelo. Eu estou falando de coisas atuais. Eu não estou gostando do meu nariz. Eu não estou gostando da minha boca. Eu acho que eu estou muito gorda. Eu acho que eu estou muito magra. Não estão satisfeitas consigo mesmo. Não se aceitam como são. Por isso vivem um verdadeiro drama pessoal. É como se a pessoa olhasse no espelho e dissesse assim: Deus errou do jeito que me fez. Eu não estou falando de se cuidar. Eu estou falando de aceitação. De pessoas que estão hoje com tanta ansiedade, chegando no estado de depressão, que elas não conseguem se amar do jeito que é. Elas mesmas ficam se depreciando. Não gosto disso, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. E vive, irmãos, caçando meios para, quem sabe, se aparentar de forma melhor. E a gente vê hoje, é tanta investida no corpo que não investe na alma.
Nós estávamos reparando esses dias, a igreja cheia tem mais celular na mão fazendo vídeo do que glória a Deus na boca do povo. Tem que mudar. A gente não pode entrar por aquela porta e achar que a gente só tem que entrar e sentar aqui, cumprir meu papel. Apareci, alguém me viu que eu fui para o culto? Não! Deus quer muito além disso, de mim e de você. Somos alguém que vem aqui para prestar culto a Deus. Aleluia, glorificar o nome do Senhor. Saímos da nossa casa não para usar nossa língua para ferir ninguém, mas usar a nossa língua para dar glória ao nome daquele que é digno. Mas a gente, irmão, às vezes não consegue. A gente fica olhando e não está bom. Irmãos, invista mais na sua vida espiritual. Está se preocupando muito com a estética. E não adianta o sepulcro ser bonito se dentro estiver morto. Não adianta eu me aparentar aqui com um sapato brilhando, com um terno bonito, mas a alma podre, a alma suja. Aleluia. O Senhor quer coração puro, o Senhor quer coração limpo. O Senhor quer uma igreja que adore, irmão. O Senhor quer uma igreja que não precisa forçar, não precisa pedir, não precisa falar nada, mas só em entrar aqui você entendeu o teu papel de servo e adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Precisamos entender isto. Aí você entende, irmão, uma fagulha vira a sunamita, ela está com o filho morto em cima da cama no quarto do profeta. Alguém pergunta para ela: vai bem contigo, bem com o teu marido, bem com o teu filho? Ela diz: vai o quê, irmão? Então aprende, irmão. Aprende com aquilo que você fala. Ah, pastor, mas não está bem, está morto lá. Mas você já está profetizando que está bem. Você já está declarando que está bem. Está entendendo, irmão? Cuidado com a tua privacidade, cuidado com aquilo que está acontecendo. Tem pessoas que querem saber demais. Não lhe compete. Tem coisa que não lhe compete, tem coisa que não é para você. Então, o seu papel é só orar, é guardar a língua. Quantos entendem a minha fala, irmão? Deixa eu te dar um outro texto aqui, irmão, porque existem pessoas que podem evitar falatórios que não produz nada, mas tem gente que gosta. Coloca aí, 2 Timóteo 2. Vamos lá. Tem que evitar falatórios, coisas inúteis que não produz nada. 2 Timóteo 2, do 16 ao 26. Vamos lá? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos lá. 2 Timóteo 2. Olha só, irmão. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavras desses, olha isso, roerá como gangrena, entre os quais, olha isso aí, Himeneu e Fileto, 2 camaradas, os quais se desviaram da verdade, dizendo que ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. 2 camaradas na congregação perverteram a fé de alguns. Continua. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, meu Deus, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor.
e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Olha isso. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, último, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Isso é forte ou não é, irmão? Himeneu e Fileto, na congregação, que ressurreição, perverteram a fé de alguns, a língua do camarada. Ele não aceita o que está acontecendo e ele quer desviar pessoas que estão no ambiente, irmão. Cuidado com a língua de pessoas que tem tirado pessoas da igreja, tem feito pessoas se afastar, tem feito pessoas se distanciar, simplesmente porque fala demais. Perverteram a fé de alguns. Eu disse que a morte e a vida está no poder da palavra, da língua. E se a gente não conseguir trazer vida, matar também a gente não pode. Alguém entende, irmão? Então a gente precisa controlar esse membro aí, porque senão uma fagulha... Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Vamos para mais um texto? Para a gente correr aqui, já para o final. Você quer conhecer o coração de alguém? Observe o que ele fala. Lucas 6, 45. Vamos lá? Lucas 6, 45. Glória a Deus. Lucas 6, 45. Aí, ó. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Tira o que, igreja? E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o? Porque da abundância do seu coração fala. Pois é, a boca só fala do que está cheio. A mulher chegou para Spurgeon e disse assim: rapaz, eu tenho lá em casa uma tesoura boa para cortar essa gravata que está grande demais. Sabe o que ele disse? Então traz lá que eu vou cortar sua língua com ela. Alguém entende, irmão? Tem gente que não consegue ter postura, equilíbrio. Por isso muitas pessoas estão vivendo uma tribulação. Só que Deus nos trouxe aqui para nos ensinar. Assim como o leme dá direção ao navio. Assim como um fogo, uma fagulha pode incendiar toda uma cidade. Assim a nossa língua. Se a gente não a domina, todo o corpo vai padecer. E eu tenho certeza que essa palavra tem direção. Pare de falar coisas que não deve dentro da sua casa. Você está vivendo tribulação lá dentro porque você fala coisa que não é para falar. Procure ter equilíbrio. E detalhe, depois que fala e abre a ferida, por mais que você peça perdão, existem palavras que é pior que um tiro. Existem coisas que é pior do que um soco. Fere mais, machuca mais. Alguém entende a minha fala? Só que a gente, às vezes, irmão, por causa da situação, é tanta raiva que a gente perde a postura, a estribeira e fala o que não é para falar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: equilíbrio. Postura quando as coisas fugirem do seu controle, porque pode estar fora do seu controle, mas do de Deus, nada foge do controle. Todas as coisas são governadas por Deus, tanto no céu como na terra. E Deus nos trouxe aqui para isso, para dar equilíbrio para nós. Vamos mais um? Vamos ver uma língua que produz saúde naquilo que fala. Provérbio 18, vamos lá? Provérbio 18. Eu vou caminhar para o fim agora. Provérbio 18. Provérbios 12.
12, Provérbios 12. É 12, 18, 19 e 22. Provérbios 12, vamos lá? Versículo 18, primeiro, depois o 19, depois o 22. Vamos lá. Provérbios 12, 18, ó. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é o que, igreja? Olha que coisa linda isso aí. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu deleite. Deus se deleita, Deus se alegra em ver as pessoas pronunciarem palavras que são do coração do próprio Deus, que façam as pessoas viverem o melhor, o ápice, a glória, o poder de Deus. Agora, lábios abomináveis, lábios mentirosos, só são para vergonha. Então, cuidado, irmão. Cuidado com a sua língua. Já leu Lucas 16? O rico não se importou com a vida aqui, mas depois que morreu, disse: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo, para refrescar a língua. Está queimando, está com sede, deu sede tarde demais. Cuidado, irmão, com a sua língua. Cuidado naquilo que você profere. Respeite a autoridade. Respeite a autoridade constituída por Deus. Se respeite também, respeite o seu próprio chamado, a sua própria chamada. E quando você fala coisas torpes, coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, automaticamente Deus reprova do céu. Deus não participa disso. Deus está longe disso. E quando a nossa língua fala o que não deve, lembra de Arão e Miriam falando mal de Moisés. E todos três tinham ministério, tá? Porque Miriam era profetisa, Arão sacerdote e Moisés era líder dos dois. E dois obreiros falando mal do líder. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu. Quem ouviu? Isso não te causa medo? Deus chamou eles para uma reunião. E depois que Deus, olha só Deus na reunião. Uma reunião que não tem ata, não tem secretária, não tem hino da harpa, não tem som. O céu e a terra que é testemunha. Imagine Deus chegando para Arão e Miriam dizendo assim, ó: como não tivestes temor? Tem gente que fala demais, hein? De falar contra meu servo. Olha Deus. Moisés, como vocês não têm temor de falar contra meu servo? Olha Deus. Isso aqui não é Deus diminuindo não, irmão. Deus não tem favorito, mas tem seus íntimos. Deus diz assim: com vocês eu falo em sonhos, em visão, mas com meu servo Moisés é diferente de vocês. Eu falo com ele face a face. Sabe o que custou para Miriam? Lepra. Você sabe que a congregação ficou 7 dias, quantos dias? 7 dias parado, sem continuar a caminhada, porque a congregação só podia continuar a caminhada enquanto a bonita que falou mal entrasse pelo processo da purificação, que durava quantos dias? E o sacerdote tinha que passar por quem, irmão? Você sabe quem orou pela leprosa? Então, outra coisa que ensina a gente não desconta com a mesma moeda. Porque cada um só pode oferecer o que tem. Alguém entende o que Deus está falando, irmão? Orou por ela 7 dias depois. Mas dá para você entender, por causa de uma fala, de uma língua que conversa demais, a congregação ficou atrasada 7 dias. Quantos dias? Então isso aqui é um ensinamento para a gente. Vai doer um pouquinho, mas é palavra pastoral. Olhe para quem está do outro lado e diz assim: não conversa muito fiado, não. Senão atrasa a congregação. Já era para estar lá longe, já era para estar lá na frente, mas conversa demais. Alguém entende o que Deus está falando? É isso, irmão, cuidado. O que Tiago está nos ensinando aqui é que
Para Tiago, a linguagem da igreja precisa ser pura, a fala da igreja precisa ser pura. Por isso ele usa esses elementos aqui, o fogo, o freio na boca do cavalo, ele usa o leme do navio, o poder que às vezes uma coisa pequena, uma fagulha, uma coisinha pequena como a língua pode proporcionar tragédias enormes. Então, irmão, segura a sua língua, porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Tria, se policia. Posso falar isso? Não posso? É de Deus ou não é? Outra coisa, quantos filhos de crente não conseguem vir para a igreja porque ouvem os pais no pé de guerra? Não vem, irmão, não vem. Eu sei que isso não é generalizando, mas a maioria das vezes vê os pais, vê os irmãos, vê os próprios irmãos da igreja em casa, num pé de guerra. Como consegue vir para a igreja, irmão? Alguém entende a minha fala? Até para a gente conversar, e o presidente pregou isso aqui tem poucos dias, e eu guardo a palavra, e ele pregou isso esses dias. Quando a gente dá mau exemplo, as pessoas que estão à volta da gente, elas observam, a gente está sendo observado, irmão. Lembra de Eliseu? A sunamita está dentro de casa, mas ela chega para o marido e olha o que ela diz: eu tenho observado que esse que passa sempre, é esses detalhes que a gente precisa pegar, passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Como ela concluiu ele ser um santo homem de Deus? Observando o seu passar. Irmão? Alguém entende? Só que tem uns crentes aí que não estão valorizando não, irmão. A obra de Deus, as coisas de Deus, o chamado. As pessoas estão com uma vaidade muito grande, irmão. É uma vaidade muito grande. Né? Se for para ir num shopping, num lugar, a pessoa bota aquela roupa, se maquia, bota brinco, bota cordão, e bota a melhor roupa, lava carro. Para vir para a igreja, vem de Havaiana. Porque para Deus recebe tudo. Né, irmão? Deus recebe tudo, é que Ele é Deus, Ele é amor. Ele não julga pela aparência. Você está muito enganado, irmão. Você pensa que está oferecendo o melhor para Deus e não está. E teve um dia que eu dei um estudo, há muitos anos atrás, e eu ensinei para uma irmã que na Santa Ceia, eu disse na Santa Ceia a irmã se produzia demais. Na Santa Ceia ela vinha com roupa social, terninho, sapatinho alto, e maquiagem, salão e unha, e cabelo e tudo. Aí, irmã, que benção, é para dar o melhor para Deus. Aí no culto de ensino de chinelo. Aí eu falei assim, pois é, Deus só está na Santa Ceia, né? Dar glória a Deus agora é difícil, né, irmão? Só que a gente pensa que está oferecendo o melhor para Deus, só que a gente tem levado um evangelho relaxado. O dia que der eu vou, o dia que der. Eu não estou nem... E outra coisa, eu não quero que ninguém me exija, eu não quero que ninguém me cobre nada, porque eu não estou sujeito a ninguém, e quem manda em mim sou eu, e é desse jeito. E se coisar muito, já sabe. Cuidado, irmão. Cuidado, senão Moisés vai ter que orar por você. Alguém entende o que Deus está falando? Se não compete a você, guarda a língua. Procure colocar pureza no seu falar, no seu olhar. Cuidado, tem muito homem também que não pode ver mulher passar, não. E também tem umas mulheres que andam provocando. Cuidado, irmão, como é que você se comporta. Você é serva de Deus. Você também é servo de Deus. A gente está num lugar aqui que é santo. A gente não está em qualquer lugar não, irmão. A gente está no que é sagrado. E a gente precisa nos policiar. A gente precisa entender a nossa missão. A gente precisa entender que o que a gente fala tem peso. Alguém entende isso? O que a gente fala tem peso. Eu recebo um áudio quase todos os dias da minha tia Vasti, que é a mãe do pastor Isaías. E hoje eu estava conversando com o pastor Isaías sobre um áudio que ela me mandou, e sempre nesse áudio ela fala a mesma coisa. Ela diz no áudio: você ainda vai viver o que você nem imagina. O que Deus tem na tua vida é muito grande. E eu respondo para ela: eu tomo posse, e eu estou sentindo que vai acontecer. Queira o diabo ou não, sabe por quê? Porque aquilo que é bom, aquilo que as pessoas veem em nós, é aquilo que a gente é. Então, levante as duas mãos que eu vou profetizar. Você é
um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. As palavras que saírem da sua boca produzirá saúde. Aonde você passar, você vai levantar caído, você vai levantar aquele que está fraco. Aonde você passar, a tua palavra, aquilo que você falar, vai colocar alguém de pé. Sua casa vai continuar de pé, seu casamento vai continuar de pé, seus filhos vão continuar de pé. A sua chamada está de pé. Deus te trouxe aqui hoje para você ir para casa com a sua mente pressionada, dizendo: a partir de hoje eu vou saber o que eu falo na minha casa, o que eu falo no meu trabalho, o que eu falo do meu marido, o que eu falo dos meus filhos, o que eu falo na minha empresa. A partir de hoje eu vou mudar meu linguajar. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Haverá uma virada, porque Deus vai mudar as palavras da sua boca. A partir de hoje é a bênção que vai reinar na sua casa, é a paz que excede todo entendimento. Deus vai te dar equilíbrio, Deus vai te dar postura. Quando vier vontade em você, você vai se lembrar dessa mensagem, vai dizer: Senhor, segura, porque eu quero que Deus mude a história da minha casa. Toma posse desta palavra. Toma posse desta palavra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você ouve. Cuidado com as decisões que você toma. Se a tua língua não for produzir saúde, guarda ela dentro da boca. Se não tem o que falar, cala. Amém? Vamos ficar de pé para me encerrar e devolver para o presidente. Aleluia. Nesta oração que eu vou fazer por mim. E eu vou pedir para Deus equilíbrio. Você também vai pedir. Alguém entende? Você está orando muito pelos outros e está esquecendo. Está esquecendo que esse membrozinho aí está nervoso. Alguém entende? Então você vai orar por você. Você vai pedir a Deus equilíbrio. Senhor, me dá equilíbrio, me dá postura. Me ensina, Senhor, a guardar os princípios da tua palavra, a me comportar, a me repor, a me refazer quando eu ouvir algo e não na mesma medida que eu ouvi eu já lançar, porque palavras lançadas não tem volta. Alguém entende? Então curve a sua cabeça e ore por você. Senhor, eu preguei a tua palavra, é a tua palavra. A gente não quer que uma fagulha de fogo incendeie, coloque a perder toda uma história. A gente não quer, Senhor da glória, que um grande navio perca a direção por causa de um leme tão pequeno que não está sendo dominado. A gente não quer, Senhor da glória, que o freio de um cavalo não consiga dominá-lo a ponto de não saber a direção por onde andar. Nos dá equilíbrio, Senhor. Nos dá postura. Quando nós ouvirmos algo que fere como flecha no nosso coração, a gente não descontar na mesma palavra, na mesma medida, mas a gente se comportar de forma diferenciada. O que a gente quer é paz dentro da nossa casa. O que a gente quer é paz no ministério. O que a gente quer, Pai amado, é que as palavras que nós liberarmos produzam saúde para as nações. Produza saúde para aqueles que a ouvem. Ó Deus, que aqueles que estão caídos sejam levantados, que aqueles que estão fracos sejam fortalecidos, que a tua palavra que foi ministrada hoje produza a vida dos corações, que nós saiamos daqui e que nós possamos ir para os nossos lares entendendo esta verdade, o poder de uma palavra liberada, o perigo que é não controlar a língua, que pode estragar todo o corpo, pode trazer tragédias, Pai amado, irrevogáveis. Tragédias, meu Pai, que às vezes não tem mais volta. Mas eu creio, Senhor da glória, que hoje o Senhor nos trouxe aqui nessa terça-feira para nos ensinar, Senhor da glória, a ter equilíbrio. Assim como Tiago disse, todos nós tropeçamos em alguma coisa, mas nos ajuda com a tua graça e com a tua misericórdia a ter equilíbrio, a ter postura ao vermos algo ou passarmos por alguma situação que tem causado mal-estar na vida, no relacionamento, no ministério, que nós possamos ter equilíbrio, Senhor. Todos nós precisamos da tua graça, todos nós precisamos da tua misericórdia. Por isso visita a tua igreja esta noite, visita o teu povo esta noite, Senhor, dando saúde para cada um deles, que eles possam desempenhar seus ministérios, suas chamadas, que eles possam olhar, Senhor, para si e se aceitarem da forma que são,
tira toda depressão. Ó Senhor, pessoas que estão se diminuindo. Ó Deus, assim como Gideão dizendo, não é ninguém, é mais pobre, é o menor, mas o Senhor sempre tem grandes coisas para realizar em pequenas coisas. Ó Senhor, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse ministério. Eu creio que o Senhor vai levantar pessoas que ouviram esta palavra hoje. Eu creio que pessoas vão se posicionar a partir de hoje. Eu creio que pessoas vão tomar outra postura dentro dos seus lares. Eu creio, Senhor, que o Senhor está dando equilíbrio. Eu creio, Senhor, que o Senhor está mudando a história de pessoas aqui. Eu creio pela Tua palavra, porque a Tua palavra é fiel. Ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação. Esta é a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho. Essa palavra que penetra até a divisão da alma do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Ó Deus, nos ajude a ser uma igreja pura, nos ajude a ser um povo puro, nos ajude a ser servos fiéis e leais à Tua obra, e abençoa todos que estão presentes aqui. Assim eu oro, Senhor, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Pastor Roberto, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos.